Opa, meu nome é Matheus Apolinário e você está no Codezone XT. E no vídeo de hoje a gente vai trazer 5 tipos de funções usando JavaScript, para você poder ter uma noção de todos os tipos de funções, pelo menos que eu conheço. Esse conteúdo veio primeiro no Instagram, então se você quiser ser notificado também e receber conteúdo sobre programação no Instagram, eu recomendo muito você me seguir no Instagram. É @Mateus com dois S, underline e O com dois Os. E esse vídeo faz parte da série Daily Code, ou seja, códigos todos os dias aqui no canal. Então é muito importante que você se inscreva no canal, deixe seu like nesse vídeo para poder me motivar a trazer mais. E também não se esqueça de ativar o sininho, que é muito importante, porque como os conteúdos são diários, é bem fácil você acabar não sendo notificado de algum ou outro. Então, com o sininho ativado, o YouTube vai se responsabilizar por entregar esses vídeos que eu publicar. Então, se você considera esse conteúdo relevante, é muito justo você ativar o sininho e manter a sua inscrição ativa. Mas vamos lá pro vídeo, essas 5 formas de você fazer funções no JavaScript. Pelo menos são todas as que eu conheço. Vamos lá, eu vou compartilhar a tela aqui, só vou conferir se está tudo certo. Então, a primeira forma de criar uma função no JavaScript seria vou criar uma função show que vai exibir um texto. Seria essa que tem primeiro a palavra reservada function, depois o nome dessa função, os parâmetros e abre aqui as chaves. E dentro daqui tem o corpo da função, onde eu vou simplesmente colocar um console.log text. E o disparo da função vai ocorrer aqui embaixo, passando um texto que eu vou falar primeiro tipo de função. E a gente pode executar esse código aqui no nosso bash node. Vou colocar node .js e deu o resultado esperado, que era para imprimir primeiro tipo de função. Então esse é o primeiro tipo de função. Eu só vou comentá-lo e já vou partir para o segundo tipo de função, que seria a função anônima. A função anônima é bem simples, a gente pode atribuir ela a uma variável comum. E a função anônima é uma função que não possui nome, ou seja, a gente usa a palavra reservada function, tem um espaço para poder acrescentar os parâmetros, porém a gente não tem o nome em si da função, que é uma coisa bem um pouco diferente, mas não tão diferente da função mais padrão. A gente vai fazer um console.log também text, e para a gente disparar ela é da mesma forma. Segundo tipo de função. Executando esse código, a gente vai conseguir ter o resultado esperado. Já abordamos aqui o segundo tipo de função. O terceiro tipo de função seria uma arrow function, que seria uma atribuição também. Ela pode ser, na verdade, atribuída a uma variável, tanto a anônima como a arrow function, elas podem ser atribuídas a uma variável, ou a gente pode passar ela diretamente na nossa função, como é o caso do setInterval. Geralmente a gente não cria uma variável com show igual a function. Geralmente a gente não passa na verdade, eu não costumo passar assim, dessa forma aqui. E o segundo parâmetro, a quantidade de milissegundos. Mas é possível você passar dessa forma, com primeiro atribuindo a uma variável e depois passando essa variável para a função. Eu costumo fazer dessa forma aqui, ó. Passar mesmo sendo uma função anônima, eu costumo fazer desse formato aqui, para poder incluir um trecho de código mais simples, já que é um intervalo. Se for um trecho de código que estiver ocupando muitas linhas, eu costumo atribuir a uma variável, mas o comum mesmo é passar a função anônima direto mesmo,
ou arrow function direto para função como parâmetro mesmo, para não ocupar espaço de uma variável. Mas é possível a gente criar arrow function dessa forma aqui. E os parâmetros dela vão estar presentes aqui também. E no corpo dela a gente pode colocar o conjunto de instruções que a gente quer executar. Para disparar ela é exatamente do mesmo modo que as anteriores, passando terceiro tipo de função. A gente pode executar esse código aqui, terceiro tipo de função, clear para limpar o terminal. E agora, como eu comentei com vocês, com a arrow function eu também posso criar na verdade uma função só para poder responder a um parâmetro, por exemplo, set. Eita, só vou ao invés de apagar, comentar. A gente pode usar o set interval também como exemplo. E ao invés de atribuir uma variável, como o caso de show, e depois passar ela aqui, a gente pode fazer com que a arrow function fique declarada só nesse escopo, ou seja, sem precisar de atribuir a uma variável em si. A gente pode incluir só a arrow function e ela só vai ficar disponível para essa função. Quando é algo mais específico para essa função, eu recomendo criar uma função anônima sem atribuir a uma variável. O quarto tipo de função no JavaScript é a função geradora, o generator function, que seria function com um asterisco, o nome da função, vamos colocar show text, o que seria os parâmetros, espaço para poder colocar os parâmetros. E a função geradora, ela tem uma palavra reservada que a gente pode incluir dentro dela para poder pausar a execução e a gente poder ter acesso ao resultado parcial da função. Ou seja, ela é executada aos poucos. E a palavra reservada para a gente poder fazer essas travas na função, ou seja, conseguir consumir o estado atual daquele ponto específico, é a yield. Ou seja, a gente vai... Vamos... Deixa eu pensar. É como se fosse um return parcial, podemos dizer assim. Então, a gente retornaria text no primeiro ponto de parada. E no segundo ponto de parada a gente vai retornar o text, mas com um outro string, que seria text segunda parada, só pra gente poder diferenciar. E pra gente chamar essa função geradora, ela é um pouco diferente também, então a gente teria que primeiro atribuir a uma variável. No caso, eu vou colocar gen de generator, de função generator, de function generator, gen show, que seria igual a show, e text seria quarto tipo de função. Quarto tipo de função. Pra gente poder ter acesso a esses pontos específicos, essas paradas específicas, a gente usa um método dentro do objeto generator que é retornado a partir da execução de uma função generator. A gente usa o método chamado next, que ele está disponível pra gente nesse objeto generator que é retornado e, no nosso caso, atribuído a essa variável genShow. Eu vou colocar até generator show. Generator show. Aí, pra gente poder ter acesso à primeira parada, a gente usa o método next, que eu comentei com vocês, ponto .next. E ponto .value, pra gente saber o valor exato desse ponto específico. Quando a gente faz o next uma vez, a gente está parando no primeiro yield. Ou seja, ele vai retornar esse text. Como eu vou mostrar para vocês através do console.log. Vocês vão ver que a função vai parar nesse ponto específico e vai retornar esse texto. Vamos executar. Quarto tipo de função, certo?
se a gente duplicasse, como já se ex- já a gente já executou essa primeira parada, a gente já parou e retornou o resultado parcial dessa função. Se a gente colocar o next novamente, ele vai pro próximo ponto de parada, e o próximo ponto de parada seria esse segundo yield, que vai retornar o text mais segunda parada. Vocês vão perceber que esse next ele vai imprimir o quarto tipo de função, que seria o text, e segunda parada, que seria esse segundo yield. Ou seja, a gente pode colocar diversas paradas dentro da nossa função geradora e ir executando aos poucos e obtendo os dados aos poucos. Ou seja, a cada parada eu obtenho um estado, entre aspas, da execução daquela função. Eu vi essa aplicação desse tipo de função dentro do Redux. É uma aplicação, acho que comum. Na verdade, o Redux não é exatamente acho que é o Duck Pattern, ou algo do tipo. Que é nos Reducer, se eu não me engano, não tenho certeza absoluta. Mas eu já usei essa função para resolver alguns problemas. Esse tipo de função para resolver alguns problemas. O último tipo de função, que seria o quinto tipo, seria a função assíncrona, que eu considero que seja uma das funções mais comuns dentro do ambiente JavaScript, já que a gente precisa de trabalhar com promessas quase que diariamente no ambiente de no ambiente profissional, na verdade. Para a gente poder falar que uma função ela é uma função assíncrona, a gente precisa de colocar a palavra reservada async. Depois a gente pode usar o método de declaração de função padrão. E quando eu fazer console.log show text, vai dar o resultado esperado. Para a gente disparar essa função, para mostrar para vocês que essa função retorna uma promessa, eu vou atribuir o retorno a uma constante. Seria promise, que é igual a show quinto tipo de função. Quinto tipo de função. Agora vamos dar um console.log nessa promise e vocês vão ver que essa função ela retorna uma promessa, porque ela é uma função assíncrona. Eu vou mostrar para vocês aí uma promise que retorna undefined, ou seja, a gente não tem nenhum return aqui. Mas se a gente retornasse esse text, a promise ela retornaria um texto, uma string. Vamos supor que, na verdade, tem uma forma de vocês entenderem melhor a promise, que seria criando uma promise, que seria new promise. E aqui a gente tem uma função que tem o resolve e o reject. E dentro dessa promise, hoje a gente pode colocar aqui const promise. E aí, essa função ela seria resolvida. Quando a gente disparar o resolve, essa promessa é resolvida. E quando a gente disparar o reject, que essa promessa foi rejeitada. Vamos colocar um set interval. Um set timeout. Que vai esperar. Vamos colocar 10 segundos. Porque é milissegundos, então 10.000 milissegundos é igual a 10 segundos. 10 segundos e a gente vai resolve essa promise com retornando um determinado valor teste. Eu acredito que
dessa forma funcione. Aí pra gente fazer o uso dessa promise, a gente pode fazer a um promise ponto then, ou seja, quando essa promessa for resolvida, a gente vai ter acesso ao response. E esse response, vamos só dar um console log nesse response para mostrar para vocês. Eu vou só tirar essas outras partes aqui para não confundir muito. E vou comentar também essa parte. Vou limpar o terminal e vou rodar. Vou esperar 10 segundos. E retornou o teste, que seria a resolução da nossa promessa. Não sei se deu para vocês entenderem a dinâmica de promessa, ou seja, quando a gente está dizendo que essa função retorna uma promessa, é a mesma coisa que a gente dizer que a gente criou um objeto new promise, uma nova instância dessa classe promise, e está retornando para o nosso, na verdade a gente está atribuindo a nossa variável promise. Ou seja, quando a gente anota uma função com async, por baixo dos panos ela está criando uma nova promessa. E essa promessa tem uma resolução. Ela é resolvida em um determinado momento. Ou ela pode ser resolvida ou pode ser rejeitada. Muitas das vezes as funções assíncronas, elas têm cláusulas await para poder fazer requisições em outros, na verdade, processamentos assíncronos mesmo, que não dependem que não são síncronos, ou seja, que não são em sequência, eles demoram um tempo maior para poder serem executados. Eu acho que com essa perspectiva de entender que essa função por baixo dos panos ela cria uma nova instância da classe promise, já ajuda bastante a você ter em mente o que essa cláusula async faz, entende? Ou seja, entendendo que, para vocês terem uma ideia, se eu der um console.log a um promise, vocês vão perceber que a execução disso é uma promessa pendente, ou seja, ele está processando ainda essa promessa, ainda não está resolvida. E ao final de 10 segundos ele consegue resolver a promise porque a gente colocou um resolve depois de 10 segundos. Disparou o resolve depois de 10 segundos. Mas vocês deu para poder notar que essa promessa gerada, essa promessa criada pela gente é a mesma promessa que da mesma classe dessa promessa que é retornada com as funções que tem a palavra reservada async. Ou seja, as funções assíncronas retornam uma instância de uma promise, do objeto promise. Uma instância da classe promise, ou seja, toda função assíncrona retorna uma promessa. E essa promessa pode ser resolvida ou rejeitada. E com isso eu fecho o que eu gostaria de passar nesse vídeo sobre funções, tipos de funções. Eu acabei até dando um pouco uma aula sobre promises, mas em breve eu vou estruturar melhor um conteúdo sobre promessas e também sobre generator functions. É um conteúdo bem massa. O JavaScript é cheio de coisas interessantes pra gente abordar. E são conteúdos básicos, ou seja, que você precisa de ter enraizado na sua mente para você poder construir coisas mais complexas. Um exemplo claro, um exemplo bem claro dessas aplicações seria o uso das generators functions no Redux, que seria uma coisa bem que para você entender o Redux você precisa de entender generator function. Eu só me esqueci o nome exato de em que parte específica do Redux a gente utiliza essa generator function,
Mas eu tenho certeza absoluta que é no Duck Pattern que a gente utiliza o yield e uma generator function para a gente poder fazer esse processamento. Mas o que eu gostaria de deixar como mensagem final seria que, apesar dos conceitos serem básicos, apesar dos conceitos serem existirem na verdade muitos conceitos, é importante que a gente aprenda-os para a gente poder ter uma bagagem para a gente poder aplicar em coisas mais complexas, como o caso de uso de Redux, uso de alguma outra ferramenta que é baseada nos fundamentos do JavaScript. Então, nesse canal vocês vão encontrar muito conteúdo sobre as bases de JavaScript. Também eu vou ver se eu trago uns conteúdos específicos de CSS, explicando o CSS do jeito que fique um pouco mais claro pra gente não chutar propriedade CSS e tudo mais. Então, se você chegou até aqui, deixe seu like, não se esqueça de se inscrever no canal e até mais, até amanhã. Fique com Deus.